Olá, olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Como é que você tá? Tudo bem? Gente, estamos agora começando a nossa live de quinta-feira, que vai ser em parceria com Eleazar de Castro e a Gorete Gurgel, uma live sobre os heróis anônimos da Segunda Guerra Mundial. Toda terça e toda quinta a gente a gente traz esse assunto para apresentar a vocês, para a gente discutir. Então, façam perguntas, fiquem à vontade para colocar seus comentários aí. Oi, Laurisma, tudo bem com você? Henri, tudo bem? Seja bem-vinda. Adriana, que legal, gente. Vamos deixar o pessoal chegar, porque afinal essa live é feita para vocês, né? Para todos vocês que estão chegando e tenho certeza que tem outras pessoas que vão se juntar a nós também. Oi, Camila, seja bem-vinda. Então, é, hoje a gente vai falar sobre uma mulher bem poderosa que usou muito do seu poder para ajudar pessoas que estavam precisando de suporte, de uma atenção, de um cuidado durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tenho certeza que vai ser bacana. Nandina, tudo bem? Seja bem-vinda. Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Camila, já dei ok, deixa eu dar uma... Então, eu acho que a gente já pode... Camila está dizendo que adora as lives, muito obrigada. Eu que agradeço, querida, obrigada a vocês. É tudo feito aqui para vocês, então vamos curtir, né? Deixa eu chamar aqui, então eu vou chamá-los, tá? Um casal, Eleazar de Castro e a Gorete Gurgel, eles estão à frente do perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra, que é um perfil no Instagram que compartilha conteúdos muito interessantes para estudos, para apaixonados. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto tão marcante, que foi tão importante para a nossa vida, para a nossa história, né? É a chance de vocês terem um conteúdo muito bom no Instagram. E aí, eu já disse antes, mas vou repetir, porque eu acho uma oportunidade maravilhosa de você ter o livro deles, né? Eles são cearenses, moram em Fortaleza, e eles publicaram esse livro aqui, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. É um guia para você quando for viajar para a Europa, principalmente para a Áustria, Inglaterra, França, Polônia, Itália e vários outros países europeus. Você vai encontrar aqui dicas maravilhosas sobre os lugares, onde ficar, quanto tempo ficar, quais são os museus mais interessantes, mais imperdíveis, quais são aquelas atrações que você não pode deixar de visitar se a sua ideia é estudar um pouco mais os assuntos da Segunda Guerra. Então, a chance de você comprar esse livro, que eu acho muito legal, é que você não vai encontrar esse livro em lugar nenhum autografado, só com os autores. E eles ainda têm algumas unidades desse livro e você pode comprar e receber o seu autógrafo. Caso você não faça questão do autógrafo, você compra nas livrarias normalmente. Mas é muito legal receber com o seu nome para você, né? Com a dedicatória que eles fazem. Então, fica aqui a dica. Deixa eu chamá-los aqui. Eleazar e Gorete. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. Celi? Graças a Deus. Celi, Como... você é ótimo aí na divulgação do nosso livro, viu? Faz melhor Não que qualquer um é? de nós. Pois é, mas é porque tem coisas que é bom que outras pessoas falem por nós, não é? É É verdade. Mas verdade. eu acho maravilhoso mesmo saber que você pode receber um livro autografado. Você não tem que ir Sim, até São Paulo para participar de uma tarde ou uma noite de autógrafos, né? Você recebe da sua casa autografado, bonitinho, com todo carinho. É muito mais legal, faz a leitura ficar mais pessoal, assim, parece que vocês escreveram para mim, né? Eu sinto assim. que bom. Celi, tem uma amiga, amiga nossa de infância, tá? Noemi Moreira, entrou aí agora. Seja bem-vinda, Noemi. Ela faz parte do Noemi, clube Juventude de Otávio Bonfim, grupo que eu fiz parte lá quando eu tinha 16, 17 anos de idade.
Sim, o bairro Otávio Bonfim está citado aqui, né? Dona Leda escreve, fala dessas noites no bairro lá do Otávio Bonfim. Que bom! Seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Essa live é feita para vocês. Cristiane está chegando aí, bacana. E eu acho que a gente já podia começar começando. Michele Morrique, você é uma querida, seja bem-vinda. A Michele é uma pessoa do turismo, assim. Olha, Michele, ela que comprou esse livro aqui para o marido dela, lembra? Uma vez que a gente estava lá na agência. Ah, o marido dela curte muito assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha aí o casal. Então, Michele, Lorena, né? O nome dela é Michele, mas na verdade o nome dela é Lorena. Não me pergunte como é isso. Ela me contou que é mais ou menos assim. Ela foi trabalhar na Varig, parece, e aí já tinha uma Michele, né? Na época que, sei lá, já tinha Michele. Aí uma pessoa disse, chama de Lorena. Ela, então tá. Passou a ser Lorena. É mais ou menos isso, né, Michele? Lorena. Nós tínhamos uma amiga que o nome dela era Neuma. Aí a gente perguntou para ela, como é o teu nome todo? Ela disse, Francisca Rodrigues qualquer coisa. Eu digo, Neuma, mas não, passaram a me chamar de Neuma, eu aceitei. É muito engraçado. Eu tenho também uma amiga que o nome dela é Raimunda, Maria, não sei o quê. Aí tem um Viviane no meio. Aí, para onde ela vai, é Viviane, né? Só que quando vai emitir a passagem aérea, tem que ser o nome do jeito que está no documento, né? Aí um dia eu peguei a passagem, nossa, veio uma errada aqui para Raimunda. Aí ela, sou eu, serviço meu. Mas é legal, cada um tem o seu nome e é legal, né? O meu nome, por exemplo, né? Eu e minhas irmãs todas, a gente se chama assim, todo nome parecidinho. Celi, Celismar, Celiane, Cecília, Celina. Então é tudo assim, né? Só que o meu nome, graças a Deus, que aconteceu isso, porque o meu nome ia ser assim, aquelas misturas do pai com o da mãe, sabe? Francisco com Rossiclé. Eu fico imaginando como é que seria, né? Aí meu pai foi me registrar lá no cartório, e aí, segundo ele, esperou numa fila lá no sol de manhã. E quando chegou na hora, ele felizmente esqueceu como é que era essa combinação. Era Rosa e Fran, Franci Ró, como é que seria? Aí ele perguntou para a moça lá, como é seu nome? Ela disse, Celi. Ai, esse nome é ótimo! Fica Celi. Mas ficou tão bom, a minha mãe achou melhor também, e depois ela colocou das minhas irmãs todas assim, parecidas com o meu também. Tem o Celi no nome, né? Mas tem da história do nome da gente, né? Quem não sabe, pergunte para sua mãe, para o seu pai, para quem ainda estiver por perto, porque é muito interessante a gente saber a origem do nome da gente. É verdade. Aí depois eu fui pesquisando mais, assim, e aí comecei realmente, nunca não gostei do meu nome, né? Eu sempre gostei. Mas quando a minha mãe falou que ia ser alguma coisa assim, uma combinação desse tipo, de ai meu Deus, ainda bem que meu pai esqueceu. Porque ia ser ruim. Mas o nome da Michele é lindo e o nome Lorena também é lindo, então tá tudo bem, né? Como ela quiser, né? Como ela quiser. Mas, gente, vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre uma mulher, né? Pelo que eu li, bem poderosa. Estava ficando só homem de novo. Não, vamos procurar uma mulher de novo. E, assim, uma coisa que a gente achou bem significativo é o fato de ser uma alemã. Porque a gente quer dividir na cabeça da gente, ou sei lá, informar, desmistificar, que todo alemão era nazista, né? E quando a gente começa a estudar a resistência dos alemães que não concordavam com o nazismo, tem muita gente, né? E aí a gente vê aqueles filmes, aquelas coisas mega do Hitler, e acha que todo mundo estava ali. E muita gente até fazia aquela saudação nazista para não ir preso, porque era uma ditadura, né? Era uma opressão grande para quem se manifestasse de outra forma. Isso não queria dizer que as pessoas também, lá dentro delas, não concordassem com aquele estado de coisas, né? E ela é uma delas. Você é a heroína de hoje, né? Maria,
von Maltzan, né? Nós estamos abreviando, viu, Sueli? Porque o nome dela completo é Maria Helene Françoise Isabel von Maltzan. Porque é uma baronesa. Condessa, né? Uma condessa, né? Ah, interessante. Então, interessante. Do que a gente trouxe vários heróis que eram de origem mais humilde. Ela realmente era de uma família rica, né? Uma família da Silésia, que o Elazar depois vai dizer onde é a localização. Isso. Quer dizer logo? Pode. A Silésia, Celi, é aquela região da Polônia que faz fronteira com a Alemanha. Na época da Primeira Guerra Mundial, ainda era Silésia, ainda era alemã. Sim. Tá certo? Era uma região da Alemanha. É uma região perto de onde? De Breslau, da Breslávia. Sim, da Breslávia, né? Isso. Da onde é também um dos nossos heróis, que é o Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer nasceu na Breslávia. Sim, sim. Que nós já falamos sobre ele, né? Ela nasceu é polonesa. Hoje não é mais alemã. É uma cidade polonesa, atualmente, né? E ela nasceu nessa família, uma família grande, de 8 filhos. Em 1909, né? 1909. 8 filhos. Ela era a mais nova dos 8 filhos. E ela se dava muito bem com o pai. O pai era um cara bondoso, que estimulava a bondade entre os filhos. Mas a mãe, ela não tinha um relacionamento muito bom com a mãe, porque a mãe criou uma raiva dela, porque passou quase 2 dias em trabalho de parto. Olha lá, olha que coisa. Então, não sei se foi uma depressão pós-parto, naquele tempo ninguém diagnosticava, né? E pegou um abuso pela filha mais nova, e sempre criou ela de forma mais isolada, preferindo a mais velha, os rapazes. E ela se sentiu não amada pela mãe. E foi um motivo que ela se tornou mais independente, então, inclusive, isso, né? Exatamente. Ela foi uma mulher independente desde a infância. E muito, como é que se diz? Muito empreendedora, justiceira. Né? Tem até um episódio em que eles receberam uma visita na casa deles, porque assim, eles tinham um apartamento no centro da cidade, mas tinham também uma casa de campo nos arredores. A gente vai ver que essa casa de campo tem um papel fundamental na história dela, tá certo? Então, nessa casa de campo, eles receberam um ex-rei de dos impérios que haviam ali por perto, né? E como ela gostava, desde cedo, ela gostou muito de animais. Né? O cara estava perturbando a vida dos pássaros ali. Caçando, né? Caçando, perturbando a vida dos pássaros, né? Aí ela olhou para ele, novinha ainda, criança, e disse assim: eu acho que eu vou ter que jogar Vossa Majestade no lago. Nossa! Gosto dessa atitude. Quando ela termina os estudos de nível médio dela, a cidade se torna pequena, para fazer uma faculdade precisa ir para outro lugar, né? Não, ainda dentro dessa... que eles moravam um pouquinho mais afastados, numa imensa casa de 18 mil acres. 18 mil acres, né? Então, ela precisa vir para a cidade e ela escolhe fazer uma faculdade que ninguém aprova. Então, ela está sempre fazendo alguma coisa que a família não aprova. Não aprova, né? Por quê? Porque seria, assim, uma profissão muito masculina. Tá? Muito masculina. E zootecnia, né? Zootecnia. Ela escolhe fazer zootecnia. A zootecnia estuda... muitos animais. Não era comum uma mulher estudar zootecnia, né? Então, ela termina, ela faz em 3 anos zootecnia, termina, isso ela termina com 24 anos, e ela resolve, então, fazer o doutorado em Ciências Naturais, em Munique. Aí foi que a família não aprovou mesmo. Mas ela apelou para os professores, que gostavam muito dela, porque ela era excelente aluna, e aí ela consegue o apoio dos professores, porque ela não tem dinheiro. A família tira todo o dinheiro dela também. Então ela vai-se embora, porque ganha uma bolsa e vai para Munique fazer a faculdade de Ciências Naturais. O doutorado de Ciências Naturais. E se formou em Ciências Naturais em 33. Lá ela tem contato com a Boemia de Munique, para quem já foi a Munique, estão lembrando, né? Muita cerveja, muita vida noturna, né? Uma cidade encantadora, jovial. Munique, né? É uma cidade super alegre, né? Muito alegre, muito...
Hoje nós recebemos um vídeo, né, lá de Munique, que foi diretamente para o Davis. Porque o vídeo diz que no paraíso não tem cerveja, então a gente tem que tomar cerveja aqui na Terra. E é o pessoal de Munique que está divulgando. O Davis amou, né? Isso aí. Então, o que é que acontece? Ela gosta de participar da Boêmia de Munique e até faz alguns filmes alternativos, algumas coisas assim, se envolve com essa coisa bem boêmia. E ela se apaixona por um ator e casa com ele lá por Munique. Só que esse casamento só dura 2 anos e ela se separa dele. Isso. Uma coisa importante também, Celi, que, digamos assim, foi sintomático para que ela definisse as suas preferências políticas, foi quando ela leu Mein Kampf. Porque todo mundo naquela época era obrigado a ler. Todo alemão era obrigado a ler. O livro de Hitler, se não dissesse que não tinha Mein Kampf, Minha Luta, o livro do Hitler, em casa, era quase como um pecado. Era uma coisa muito ruim. Né? Então ela leu e não gostou. Detestou o livro, porque ela era uma pessoa muito, muito mente aberta, né? E ela achava que as pessoas deveriam ser respeitadas, seja qual fosse a sua cor, a sua raça, sua religião, etc. Desde sempre ela... Talvez para aquela época ainda já era um pensamento muito avançado, muito revolucionário, né? Infelizmente, mas que bom que ela existiu. A vida toda dela foi norteada nesse pensamento, né? Então ela volta para Berlim, que na realidade ela já estava, a família já tinha vindo morar em Berlim, né? O pai morre e a mãe deserda ela mesmo. Distribui a herança entre os outros filhos, ela praticamente não herda nada. Mas como ela ainda fica com um apartamento lá em Berlim, né? E ela tem acesso a essa casa de campo, que é da família. Que é da família, né? Toda. E desde que a avó morreu, ninguém estava indo mais nessa casa de campo. E ela tem que trabalhar, tem que se virar. Claro que ela é muito bem recebida pela sociedade berlinense, porque ela é uma nobre. Mesmo a nobre falida, é uma nobre. Então, ela é respeitada, né? E a família dela se torna uma família envolvida com o nazismo. O pai se envolveu antes de morrer. E o cunhado é um alto oficial do escalão lá do Hitler, certo? Então, ela mais para frente, vocês vão ver, ela se utiliza dessa facilidade de transitar nesse meio para fazer o que ela quis fazer, que foi salvar pessoas do nazismo, né? Agora, é bom a gente destacar que desde 1933, quando ela estava lá em Munique, que ela foi para Berlim em 1935, desde 1933 ela já começou a trabalhar nos subterrâneos, ajudando os judeus. Que é uma outra coisa que a gente queria informar. Havia uma resistência subterrânea em Berlim que era contra o nazismo. E essa resistência distribuía panfleto, tentava salvar as pessoas, tentava atravessar, perseguidos pelas fronteiras, e ela já estava, desde 1933, envolvida com isso. Em 1934, ela resolve... Não, em 1934 ela se forma, né? 35. Então em 35? Agora eu não vou dizer a data, porque dá para ver o tanto de dificuldade. Bom, quando ela chega em Berlim, ela resolve fazer a faculdade que era do sonho dela, que era fazer veterinária, medicina veterinária. Então, ela faz medicina veterinária na época da guerra. Quando a guerra começa em 1940, ela se matricula na faculdade, né? Sim. Pois é. Quando ela chega em Berlim, ela começa a desenvolver a atividade, continuar a atividade dela de ajudar os judeus. Ela começa a esconder os judeus em caixas de móveis. Na história não fala que móveis são esses, sabe? Se ela estava vendendo como antiquário, aquelas se ela estava mandando... Como é que fala? Pallets, né? Caixa de pallet, tipo caixa de pallet. Sim, né? sim, aquelas caixas grandes também, né? Aí ela esconde os judeus lá, suborna alguns trens, alguns condutores de trem, para levar para fora de Berlim. Suécia. Levar para a Suécia, aliás. Tá? Ela tem uma parceria com um grupo de uma igreja sueca. Mas um representante sueco dessa igreja em Berlim. Então ela faz contato com ele e ela se propõe a ajudar. Ele diz que é um risco muito grande e tudo, mas ela diz, não, eu quero ajudar. Então ela se envolve com ele. Existe...
Existe algum filme sobre a história dela? Existe. Já. Tá. Inclusive, nós assistimos ontem de noite. Assistimos ontem à noite. Foi bem. Então, Celi, ela, para vocês terem ideia da iniciativa dela, do empreendedorismo, né, da mulher que ela é, ela pega, quando às vezes falha o trem para levar os judeus para fora de Berlim, ela vai, bota todo num caminhão que ela mesma dirige, um caminhão. Nossa! É atravessar a fronteira. Então, ela é bem ousada. Aconteceu uma coisa romântica no meio disso tudo, né? Ela estava lá em Berlim, envolvida com isso, fazendo faculdade, e ela conhece um jovem que era responsável por uma editora de um jornal muito à frente do tempo, da época, né? Que fazia até coisas futuristas e tudo, e ela se apaixona por ele, só que ele é judeu. E lembrando que as leis de Nuremberg não permitiam casamento entre alemães e judeus. Né? A partir de 35. Então, a partir de 35... As leis de Nuremberg entraram em vigor e ninguém mais podia casar com judeus. O alemão podia casar com judeu. E ela o conhece em 40, né? Por aí. Aí o que é que acontece? Ela se apaixona por ele e ela é aconselhada pelos amigos, até os amigos que apresentaram os dois, dizendo, não se envolva com ele, você não pode ficar com ele, né? É risco de morte para vocês dois. Detalhe, né, Sari? O cara era filho de um famoso juiz de direito da cidade de Berlim. Mas só pelo fato de ser judeu, acabou qualquer... Era judeu da Alemanha? Judeu da Alemanha. E ele até diz isso, eu sou alemão, né? Mas eles foram alijados. Porque os judeus, a explicação, né? Para quem não entende isso, né, Celi? Foi bom você ter perguntado, que algumas pessoas não conseguem entender como é que a pessoa é judeu, né, e tem uma outra nacionalidade. Na verdade, porque os judeus ficaram sem pátria a partir da diáspora, né? Lá no ano 70, depois de Cristo. Então, depois disso, eles nunca mais tiveram um solo, uma nação, uma pátria. Então, os judeus continuaram vagando por esses outros países do mundo inteiro, mas eles nunca perderam a identidade judaica. Ou seja, eles são alemães, mas são judeus. Eles são ingleses, mas são judeus. Polonês e judeu, né? Eu não sei se você viu uma frase que a Anne Frank diz no diário dela, ela diz, um dia, eu sonho com um dia em que todas as pessoas serão aceitas como humanos, porque ela não se sentia mais humana, já que elas não podiam mais ter a cidadania que era da sua origem. Mas ela dizia assim, então, nesse dia, nós seremos de novo alemães, holandeses, não sei o quê. Aí ela diz, mas sempre seremos judeus. Sim. Sim. Porque eles não tinham pátria. Hoje eles têm, né? Eles têm Israel, né? E eles hoje têm a partir de 48, né? Depois da guerra. Aí eles voltaram a ter novamente um solo, uma nação. Né? Sim. Eu acho super relevante explicar sobre isso, porque são muitos termos que eu, às vezes, não compreendo. Então, imagino que pode ser dúvida também para quem está iniciando, né? Para quem precisa... está querendo saber um pouco mais, e às vezes eu não entendia também, mas foi bom explicar. Tem engraçado no filme, mostra como eles se conheceram. Ela vinha na rua e ela reforça, de fato, no livro que é na bibliografia dela, autobiografia, aliás, ela narra isso. Ela vai de bicicleta numa rua e ela vê dois jovens da juventude hitlerista espancando um judeu que estava vendendo fruta. E aí ele viu... um pouco antes da guerra, né? Aí ele viu um homem se aproximar e tentar defender. E também ser agredido pelo jovem da juventude hitlerista. E ela vai lá e pergunta o que está acontecendo. Aí ele diz, não, porque ele estava vendendo coisa para outros judeus. E não pode, é proibido. Né? Aí ela disse, olha, se vocês não saírem agora daqui imediatamente, eu vou denunciar para fulano de tal. Aí usa o nome do cunhado, né? Que era alta patente no exército. Aí os caras se tremem. Os caras se tremem e vão embora. Né? E aí quem é aquele homem que tentou defender? Justamente o Hans. Hans, como é o nome? É o Hans. Hans é... Ele tem nome alemão mesmo, né? Cadê o nome do Hans? Cher, né? Uma coisa assim. Bom, a gente o marido dela. Ele se torna marido dela.
Eles se casam? Eles não se casam imediatamente. Não agora, né? Não podia, né? Não podia. Ela só vai se casar depois da guerra. E mesmo assim, só para a gente antecipar um pouco, eles passam apenas 2 anos casados. Né? Mas aí é para frente. Não, peraí que a gente conta já essa história bem direitinho. Bom. Tá aqui. É Hans Richter. Hans Richter. Então, o que acontece? Começa a perseguição e Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista, o segundo todo-poderoso praticamente, né, determina em 1942 que Berlim sem judeus. Será limpa de judeus. Limpa de judeus. O que significa dizer que não era mais Berlim, não era mais para ter um judeu. Já tinha deportado a maioria, mandado embora. Vocês se lembram até que a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente falou daquele nosso herói que era cego, né? O Otto Frank. Então, restavam poucos judeus escondidos, fugindo por ali, né? Mas, com essa determinação, ele ainda faz uma proposta. Ele diz, o judeu que denunciar outro judeu, nós não mataremos. O que era uma mentira, né? Porque, no fim, eles pegaram o que eles puderam, todos, né? Mas aí começou uma época de muita insegurança que o judeu não estava podendo mais nem confiar no próprio judeu, né? Vocês imaginam que era isso, né? Um terror terrível. A pessoa não achava para onde ir, né? E ela, então, resolve acolher o Hans no apartamento dela. E uma coisa muito interessante. E eles inventam todo um clima. Ela não pode, por exemplo, simplesmente agora viver de janelas fechadas, né? Ela mora num condomínio. Porque o apartamento dá para rua. Acho que é térreo dela. Dava para rua. Então, ela disse, não vai poder porque vão desconfiar. Então, ela mostra para ele os lugares onde ele pode transitar, que é o corredor, que não tem janela. E ele tem que andar de 4, como fosse. Aí ele diz, agachada. Ele aí até ela brinca. Diz, escolha. Né? E aí ele fica de 1942 até 45, né? No apartamento dela. E eles inventam o seguinte, um fundo falso num sofá, que eles preparam todinho, dá para caber ele lá dentro. No começo ele disse que não vai suportar, mas termina que ele fica usando esse esconderijo para alguma batida, alguma coisa, faz furos para poder respirar e coloca tipo uma trava que ninguém pode abrir, só ele por dentro ou por baixo, que as pessoas, se forem revistar, que é o que acontece mais na frente, não vão conseguir. Ela vai dizer que está emperrado. Ele sofre de uma tosse crônica. Então, quando ele ia para dentro do sofá, ele tinha que tomar codeína. Ficar tomando codeína. Acho que ele ficava meio dormindo, né? Porque codeína é demais, né? Ele ia para lá. Então, durante o dia, ela tinha que sair para trabalhar como veterinária, né? E ele não podia acender luz, ele não podia transitar, não podia cozinhar, não podia fazer nada, né? E aí, ele, na emergência, quando aparecia uma emergência, alguém olhava na janela, ou alguém batia na porta, ele simplesmente corria para dentro do sofá e se fechava. Né? E aí vida, tem uma... né? Que coisa horrível, meu Deus. Com 3 anos, assim. Já né? pensou? 3 anos. E ela termina engravidando dele, né? Engravida, e continua nas tarefas dela, mesmo grávida. E aí, ele tem época que o apartamento dele, não apartamento, mas entre o apartamento e a casa de campo, que ficava na periferia de Berlim, tinham 60 judeus de uma vez só. Aí ela pegava e mandava para fora de Berlim, ou para a Suécia, ou para o lugar. Ela ajudava judeus, ajudava desertores, que não suportavam mais, ela ajudava. E os perseguidos políticos, ou por posições políticas, né? Ou porque não concordavam, estavam sendo perseguidos. Então, esse pessoal aí, tudinho, ela tentava achar uma rota de escape. Inclusive, ela chegava, junto com o pessoal lá da igreja sueca, né? A fazer documentos falsos. Ela se virou de todo jeito, né? E ele não tinha noção da intensidade do que ela fazia, né? Porque ela não queria contar para ele, porque era mais uma pessoa que poderia... Sabendo, né? Saber. Celi, destacar aí uma pessoa que diz que é filha de ex-combatente. Você viu? Não. Beth Diver. Sou filha de veterano da FEB e a cada live enriquecendo meus conhecimentos. Apesar de tanta tristeza, conheci a história verdadeira desta Segunda Guerra
uma riqueza imensa. Que bom, né? Legal. Poxa, deve ser muito emocionante para ela participar, né? Eu ouvi sobre isso de outras pessoas, né? Deve ser lindo. Beth, seja bem-vinda. Legal. Bem, e aí que acontece? Acontece digamos assim, uma das primeiras coisas ruins da vida dela. Ela está grávida e vai para o hospital ter o neném. O prematuro, né? Isso. Aí o neném nasce prematuro e vai para a incubadora. Só que nesse dia, acontece um bombardeio. Corta a energia e a incubadora para de funcionar. E o neném morre. Ai, meu Deus. Então, a primeira tragédia da vida dela, né? Mas no final ela lidou muito bem com isso, né? Superou, né? Depois desse período em que ela está atuando dessa forma mais eficaz para salvar pessoas, o Hans começa a ficar com aquele sintoma que muitos de nós estão sentindo agora na quarentena, de estar muito em casa, ele quer sair, ele começa a questionar, fica fazendo exercício, né? Fica agitado. E aí um dia ele sai, vai para um parque, fica olhando as crianças brincando no parque, não sei o quê. Achando maravilhoso. Só que, de repente, um cara se aproxima dele, né? E diz assim para ele, olá, não sei o quê, vê um senhor tão bem apessoado, porque ele também era um cara importante, né? O pai dele era juiz, ele também era um cara que tinha uma certa cultura. Aí o cara começa a conversar com ele, olha para ele e diz assim, eu sou judeu, só que eu sou judeu, caçador de judeu. Diz assim na cara dele. E o cara, na realidade, está desconfiando dele. Aí, quando ele percebe, ele tenta sair de fininho, mas se apavora e sai correndo. E o cara corre atrás dele. Né? E aí ele acaba disfarçando. Ele consegue escapar desse cara. Aí ele percebe que realmente... Não dá para sair. Não pode sair. E aí ela também se apavora muito e pede para ele ir junto com as pessoas que estão passando a fronteira. E eles vão, né? No trem, tá lá com os engradados lá, as pessoas entram lá dentro e tudo. Quando chega a hora do trem, ela desce, fica lá fora, e quando o trem começa a partir, ele pula. E diz que não quer ficar longe dela e que vai ficar com ela até o fim. E ele realmente fica com ela os 3 anos nesse apartamento escondido. Inclusive diz para ela, no filme, diz assim, eu não vivo sem você. Eu não vivo, eu vou morrer. Né? Nossa, meu Deus! Aí voltou e realmente ficou com ela, né? Que mais? Bom, vamos. Aí acaba a guerra em 45. Ela é denunciada, vai. Sim, tem uma coisa muito importante. Ela é denunciada e a Gestapo vai na casa dela, no apartamento dela. Né? Quando chega lá, eles vasculham o apartamento inteiro e não acham nada. Ele diz, e esse sofá? Cabe uma pessoa aí dentro. Cabe uma pessoa. Aí ela disse, olha, só eu comprei há mais ou menos uns 4 meses. Aí, vamos abrir. Aí ele disse, não, eu comprei há 4 meses, nunca abri, nunca consegui abrir. Não é? Disfarçando, né? E aí ele disse, pois vamos abrir. Aí puxa a arma. No filme, aparece que ele atirou no móvel. No filme é romanceado. É um pouco romanceado. Mas, na verdade, na história, conta que ele ia atirar e ela disse, olha, você pode atirar, mas se você vai danificar meu móvel, eu vou denunciar você à polícia, à Gestapo, e você vai ter que me pagar do seu próprio bolso o que você fizer. Né? Aí o cara, que já está pesado, porque não encontrou nada, desiste. E vai embora. Mas ele estava ali. Meu Deus! A história diz, a literatura diz que quando ele saiu dali, ele estava branco feito cera e suando bicas. Sim, imagina. Coitado, meu Deus. O pessoal está morrendo de perguntar como é o nome do filme. Esperem, guardem a ansiedade de vocês aí, que a gente conta já o nome do filme. Viu? Bom, aí acaba a guerra e eles casam, né, Celine? Finalmente casam. Casam logo em seguida, que acaba a guerra, né? Isso. Só que ela está com um problema muito sério e o casamento só dura 2 anos. Esse casamento desse amor tão apaixonado só dura 2 anos, né? E ela passa por um inferno na vida dela, porque ela
com os horrores da guerra, com a ansiedade que a guerra... Até uma pessoa tinha dito assim, como é que essa mulher é tão corajosa, tão dinâmica, parece que não para nunca. Na realidade, ela estava tomando anfetaminas, porque ela tinha acesso a esse medicamento sendo médica veterinária. Então, ela é denunciada, né? Ela é denunciada que está usando essa coisa. E aí, ela perde o direito de clinicar, né? E levam ela à força a um hospital psiquiátrico, que na época era horrível. Até o pessoal menciona que as pessoas eram tão brutas que pareciam coordenadores, diretores de campo de concentração lá dentro. E lá ela é obrigada a lavar chão, ela sofre muito, a família não se importa, não faz nada por ela. Ela já é conhecida em Berlim como heroína da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém se move por ela. E ela já tinha separado dele, né? O casamento tinha dado certo em 2 anos. E aí, quem luta por ela? Quem luta para resgatá-la? Os judeus que ela salvou. Isso. Se preocupam com ela e começam a fazer o resgate dela, né? Então, por conta desse período que ela está vivendo, eles se separam. Porque, na verdade, a gente vai ver que eles continuaram se amando. Não, né? Eles casaram de novo em 1972. Eles voltam a casar. Eles voltam casando. Agora, até onde a gente conseguiu ver, eu quero ler a autobiografia dela, se eu puder um dia, porque só tem em alemão. Só tem alemão. Né? Mas é maravilhosa, é cativante a leitura, mas lá talvez a gente saiba mais. Eu sei que eles voltaram a casar em 1972, mas que o casamento não emplacou mais tanto, eles foram amigos, até o final da vida dele, que ele morreu primeiro do que ela, né? E aí... ela foi aos 66 Quando anos. Ele morre em 75, né? 75, ela foi morar em Kreuzberg. O bairro de Kreuzberg é justamente aquele bairro, Celi, onde a gente foi descobrir a Stolperstein, a plaquinha da Olga Benário. Lembra? Eu e a Leta fomos lá. É um bairro alternativo, com muitos turcos, E ela gostava. Punks, turcos e jovens alternativos. E ela adorava conviver com esse pessoal. Era ela, os cachorros, o macaco e essa turma aí bem diferente, né? Vocês se lembram que ela gostava do diferente, de conviver com... E ela dizia que nesse bairro, o que ela mais gostava era porque essas pessoas diferentes conviviam muito bem com os alemães nessa área. Isso. Havia muita... Era pacífico o bairro, muito pacífico. E ela dizia, como viver sem essas cores dos turcos, né? Como viver sem essa tal coisa de outro povo. Então, ela adorava isso, essa miscigenação e essa coisa da diversidade. Né? E aí, o nome do livro dela é uma coisa até interessante, Celi, é Bata o Tambor Sem Medo. Bata o Tambor Sem Medo. Né? Interessante, né? Em 1987, Celi, ela foi... a tornada justa entre as nações, pelo Vade Hashem. Foi reconhecida, né? Pelo Vade Hashem. Sim. Mas uma coisa interessante, os judeus, eles são, a gente conhece, eu já lido com essa história de judeus há muito tempo, né? Então, os judeus são muito, como é que eu diria? São muito vingativos, rejeitam muito a quem os rejeita. Né? Sim. E ela, no final da Segunda Guerra Mundial, no período em que ela ficou boa e tal, separou dele, casou de novo, passou até 47, etc. Ela testemunhou aquela luta dos judeus pelos territórios lá no Oriente Médio. Em 48 aconteceu, inclusive, a criação do Estado de Israel. E ela critica Israel. Ela diz, olha, eu gostaria que Israel fosse tão tolerante com os seus refugiados como esperava que os alemães fossem em relação a eles. Né? Ela cobra isso, né? Ela cobra. E a gente, foi até uma surpresa, né? Porque o Vade Hashem a reconheceu como justa entre as nações. Né? E ela está lá, o nome na lápide, uma árvorezinha lá no jardim. Só uma coisa também que ficou para trás é que, com 66 anos, quando ela vai morar nesse bairro de Kreuzberg, ela retoma a profissão dela de médica veterinária, aos 66 anos. E lida com isso até morrer, que ela já morre bem idosinha, né? E ela trata principalmente de animais, de pessoas necessitadas. Ainda tem isso. Tá? Cobrando um valor simbólico dessas pessoas. Eu quero ler 2
frase dela, para mostrar o posicionamento dela, né? Ela diz: prefiro estar em uma situação difícil do que ir para a cama com a consciência pesada. É a escolha que ela faz, né? E ela diz: eu acredito na coexistência pacífica de todas as pessoas, de todas as cores e de todas as religiões. E no final da vida, morando nesse bairro bem eclético, ela diz: eu não fiquei entediada. Ela diz assim: eu me despeço da vida e não fiquei entediada nem por um momento. Era uma mulher de ação. Nossa, bonita a história, né? Ela achou que a vida foi maravilhosa. Né? Tem um livro que dizem que é muito bom e eu estou caçando, estou atrás desse livro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele morreu em 73, né? Não, porque tem duas datas. Aquele negócio que a gente disse que a gente fez quando foi elaborar o nosso livro, checar datas, checar a informação mais fidedigna. Então, para esses heróis aqui, a gente vai vendo assim quem escreve melhor, quem tem mais subsídio. Às vezes, por exemplo, tem lugares que... Um dos sites que dizia que ele morreu em 73, o Hans. E outro que ele morreu em 75. Então, fica aí as duas informações. Quem sabe, se alguém lê em alemão a autobiografia dela, né? Saiba todos os detalhes. Tem um livro, tem 2 livros. O Último Judeus em Berlim. Os Últimos Judeus em Berlim, tá? Fala dela. Que fala dela. Né? E tem um outro livro chamado Eles Arriscaram Suas Vidas. O Resgate do Holocausto. Tá? Que ela também é citada nesse livro. Né? E também... Aqui a gente ainda vai checar, porque a gente tem o filme Rosenstrasse. As Mulheres de Rosenstrasse. E a gente ainda vai depois falar esse coisa para vocês, o que é. Dizem, nós não vimos ainda, não checamos, mas dizem que ela é muito citada nesse filme. Que realmente narra situações das alemãs que tinham maridos judeus. Que é As Mulheres de Rosenstrasse. Como é que escreve? Rosens com N, Rosen. S. Começando com S, S-T-R-A-S-S-E. Rosen. Dá uma olhadinha se é assim. Não sei. Não. Strass. S-S-E. Em vez de U-S. S-S-E. Tá? Para Laura. Alguém... tá. Tem um filme com esse nome e é muito interessante porque é o levante de mais de 8.000 mulheres casadas com judeus. Que quando Hitler manda tirar os judeus esposos delas, elas fazem essa grande manifestação em Berlim e elas conseguem que Hitler recue e eles voltam para casa, né? Existe, inclusive, um monumento lindo, lindo sobre isso nessa rua. Nós fomos lá, nós vimos. Nós temos várias fotos lá nesse lugar. Agora, ele recua. E porque no começo, né, ele ainda recuava em algumas coisas. Mas no final da guerra, onde a determinação era exterminar todos os judeus, principalmente de Berlim, eles são pegos outra vez e a maioria deles, os que ainda não tinham fugido, não tinham feito alguma coisa, realmente termina morrendo, né? Mas é uma manifestação poderosa, né, que as mulheres fazem, né, numa época tão difícil, né? Tem um outro também, viu, Celi? Esse também não tem tradução, infelizmente. Retratos de coragem moral no Holocausto. Retratos de coragem moral no Holocausto. E ela é uma das citadas, né? São várias pessoas, né? Sim. E o filme que a gente assistiu, né? É esse aqui, ó, que nem tem DVD. Eu vou mostrar para vocês, é o novo. Ó, em VHS. Porra! E como VHS. Vocês têm Não, DVD? Não temos. Mas eu vou dizer para como é que vocês podem assistir. Pode converter. Você pode converter, e nós vamos fazer isso, tá? E mais também... Mas o nome do filme, o pessoal não vê direitinho. Sim, calma. Tô igual povo aqui. Calma. Você pode converter, o nome do filme é Forbidden. Em alemão significa Forbidden. É proibido. A tradução é proibido. Eles deixaram mesmo Forbidden porque existem outros filmes com esse nome, poderia confundir. Proibido. Sim. Aí eles deixaram Forbidden.
Com a Jacqueline Bisset, né? Essa uma bela das mais atriz, lindas né? atrizes francesas. Forbidden. Aliás, Jacqueline Bisset. É. Bem, o nome, assim, só para vocês não quando procurarem, não se preocupem. No filme, ela não usa o nome Maria. Eles usaram porque tem aquela coisa Sim. direitos também, né? autorais Não sei. Não, o nome Maria é baseado no livro dela, na autobiografia dela, né? E aliás, nesse aqui que o Elas acabou de falar. Mas o nome que ela usa no filme é Lily, né? Lily? Não, Nina. Nina, né? von Hauser. Então, Tanto que quando a gente começou a procurar, a gente estava procurando por Nina von Hauser. E não encontrava nada. Eu digo, como é que pode? Mas aí a gente descobriu que era o pseudônimo que o filme usou. O pseudônimo dele, por exemplo, é Fritz. Não é Hans. Não é Hans. É Fritz. Eu acho que teve alguma coisa de direitos autorais, alguma coisa assim. Pode ser, né? Uhum. Mas a história é bem interessante. Algumas coisas assim, tipo, no negócio lá do sofá, o cara atira mesmo no sofá, só que ele não tá lá, né? Esse filme pode ser visto, viu, Celi? Pode ser visto no YouTube. Olha, tem duas possibilidades. Ele tem uma versão em inglês, que é Forbidden, e tem uma versão em espanhol, que se chama... meu Deus, agora eu não gravei. Su coração es proibido, uma coisa assim. Su coração es proibido. É melhor é uma versão legendada, não. Em espanhol. Dublada em espanhol. E o que é que a gente fez? Tem um recurso no YouTube que você vai lá nas configurações e coloca traduzir automaticamente para o português. Sim. Aí a gente, o que não entendia de espanhol, corria para a legenda. Aí facilitava mais. Tá, entendi. Dá para entender legal. Mas é uma tentativa, né? Assim, é um interesse mesmo que move para poder entender. Que bom, mas que bom que tem, né? Algum registro disso. Algum acesso. Que legal, gostei bastante, gostei dela, viu? Forte mesmo, né? Uma mulher lutadora. Poderosa. Ela morreu com 88 anos, né? Em 1997. Viveu bastante. No bairro dela de Kreuzberg. Que ela gostava. Que ela gostava, adorava. Sempre a mulher trabalhando no tempo dele, né? Que bacana, gente. Muito bom. O seguinte, quando a guerra terminou, vocês lembram que eles eram alemães, né? E quem invadiu Berlim foram os russos. Tem esse episódio com interessante. sede de vingança pelos seus muitos mortos massacrados, né? Inclusive, os alemães, quando entraram na Rússia, não só mataram muitos russos, como estupraram muitas mulheres. Uhum. E os russos, quando entraram na Alemanha, fizeram a mesma coisa, né? E eles dois se escondem no sótão do apartamento. O apartamento dela tinha um sótãozinho, porque era térreo, né? Um porão, né? Um porão, tipo um porão que ela guardava as coisas, onde ele se escondia também em ocasiões mais difíceis, né? Uhum. E aí eles terminam encontrando os dois lá, trazem para fora, ela fica gritando que ele é judeu, ele é judeu, ele é eles judeu. Eles vão matar, né? Porque eles estão trazendo todo mundo para executar. Aí eles botam ele contra uma parede, já vão matá-lo. Aí na hora que vão matá-lo, ele começa a cantar um cântico judeu. Posso dizer o cântico? Não, o nome do cântico é Shema Israel. Shema Israel é um cântico de súplica. É a pessoa que está na pior das suas dificuldades. Shema Israel. E aí ele começa a cantar. E aí? Olha só, quando as coisas têm que dar certo. O soldado russo também era judeu. Reconhece o que ele está cantando e liberta os dois. Assim, eles escapam de uma morte. Não adiantava ela dizer, eu estava na resistência, ele é judeu, porque ninguém estava ouvindo ninguém naquele momento. Sim, sim. Um milagre. Eles passaram bonito, né? Um milagre, realmente, realmente. Muito lindo. E essa cena bate com o que tem nas informações dela, também tem no filme, né? Essa cena. Uhum, a mãe dele, muito bom. Não quer se esconder, porque é uma mulher nobre, esposa de um juiz que foi um combatente da Primeira Guerra Mundial, um herói da Primeira Guerra Mundial. Acho que não vai acontecer nada com ele. Ela implora para ela esconder ou para ela ir para a Suécia, mas ela não vai e termina sendo presa. Levam a mãe dele para Theresienstadt, e de Theresienstadt para Auschwitz, né? E ela vem a falecer. Mas ele
sobrevive. E ela quer que ele sobreviva. Ela pede para ele ir se esconder no apartamento dela. Realmente, histórias reais sempre mexem muito com a gente, né? Porque é a vida real. E parecido com a vida da gente, né? Ninguém é super. Ela se envolve com droga, né? Ela passa por dificuldade, né? Eles não conseguem, apesar do grande amor que tem, conviver de forma equilibrada, né? Então, assim, a gente se sente muito próximo. Eu sempre estou estudando para essas lives. Eu me sinto aproximada por um motivo ou por outro, por alguma ação, por algo que eles determinam para a vida deles. E a gente vai se sentindo assim, de certa forma, amparado, achando que as coisas são possíveis de acontecer, né? Que as coisas podem dar certo, que a gente pode ser melhor. Então é por aí. Sempre essa esperança, né? Sempre fazendo brotar essa esperança dentro da gente, né? Sim. Eu acredito também que existem algumas emoções que são universais, né? Então a gente se toca e se sente porque toca em nós, assim como ser humano também. E aí a dor, a gente perceber a dor do outro é algo que não precisa nem de idioma, né? É algo universal que a gente se conecta mesmo e sente bastante. Eu queria até comentar um assunto com vocês e eu tenho me interessado um pouco de ler, né, de assistir alguma coisa mais sobre os judeus, sobre a comunidade judaica e tudo. E aí tá passando, tem uma série na Netflix, eu não sei se vocês já assistiram. O início não é muito produzida e não é muito assim, muito histórica, mas ela fala muito sobre o dia a dia, sabe, das famílias judias de Israel, mas é filmado em Israel, que é Shitzel. Vocês já assistiram? Nós começamos a assistir, mas ainda vamos continuar. É muito interessante. É interessante, porque dá para ver mais ou menos como é que são os casamentos, como é a relação deles com o alimento, com a devoção, né, com a própria cidade sagrada de Jerusalém. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é como essas mulheres são fortes demais. Meu Deus, que mulheres são essas, né? Feitas, assim, de que essa mulher é feita? Porque elas são muito fortes. Jesus, elas aguentam coisas assim que... Muitos deles são ortodoxos, né? São muito fechados. Que eles chamam de racídicos, né? É os judeus racídicos. São os ortodoxos. E assim, até recomendo o filme, que é a história de uma delas, né? Nada ortodoxo. A Adriana está comentando aqui, eu assisti essa também, mas essa outra é maior, é uma série bem maior, acho que são 30 capítulos, e expande mais, assim, né? Até a atriz da Nada Ortodoxa faz parte dessa também. É interessante também. Mas muito bom, gente, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live. Digam aí que vocês querem ver os comentários, a gente já está terminando mesmo. Quem passou aí foi o Rômulo, viu? O Rômulo deixou. O Rominho deixou e disse: ó, tia! O Rominho é meu sobrinho que mora em Sobral e faz o curso sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre o curso, gente, vai ter um curso online, eu ouvi dizer, é verdade? Eu acho que vai. Bacana, então, vocês que estão aqui participando, gente, queria agradecer a presença de vocês e dizer que em breve teremos novidade para vocês, algumas versões de cursos online para alcançar mais pessoas, para que outras pessoas de outras cidades possam participar. E outras pessoas que estão em outros momentos, né, do encontro desse aprendizado, quem está começando, quem já está mais adiantado, quem já sabe tudo. Então vai poder participar, vai poder contribuir e também adquirir uma versão online de um curso que está sendo montado por eles, pelo Eleazar e Dona Gorete. Eu acho que pode ser muito interessante. Vocês gostam dessa ideia? Bota aí um joinha se sim e um joinha para baixo se não.
O Madite está aqui, meu amigo indiano. Que bom, que bom. Cleudivan entrou. O Marcelo Pontes disse: ontem vi um filme chamado Anônima, uma mulher em Berlim. Retrata... nós já falamos sobre esse filme, né, Marcelo? Você assistiu o que no YouTube? Mulher em Berlim. Não, esse filme não tem na Netflix, né? Mulher em Berlim é na Prime. É na Prime. E se alguém quiser, eu tenho gravado, eu tenho baixado. Eu posso mandar. Ah, legal. Seu Nildo chegou aqui. Tudo bom, seu Nildo? Como é que vai, senhor? Dona Zuleika? Joia. Que bom. O pessoal está dizendo, ó, joinha que está de pé o curso online. Muito bom. Eu estou vendo que a Laurismar entrou aí, conseguiu entrar hoje, que ela fica depois vendo o IGTV, porque ela trabalha. Ela disse que às vezes tem aula, né? Ela disse que iria poder. Olha, ó. Oi, tia, ótima live. Saudade, seu Eleazar. É o Romulo. Ok. Parece que muita gente aí muita botando mãozinha muita mãozinha. Muita mãozinha, né? Então, gente, vão seguindo o perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra, porque é por lá que a gente vai divulgar sobre o curso. Rapidinho, o nosso herói da próxima terça-feira, pode ser? Já sabemos? Nós vamos falar de Desmond Doss. Desmond Doss. Ah, sim, que foi o personagem principal do filme Até o Último Homem. Conta um pouquinho desse filme, sem você dar spoiler. É uma pessoa, um homem, um rapaz que era paramédico e ele era adventista. E ele vai para a guerra, mas ele só vai para a guerra se os seus superiores concordarem que ele seja um objetor de consciência, ou seja, que ele não vai pegar em nenhuma arma, ele não vai atirar em ninguém, ele não quer matar ninguém. Ele quer ajudar a salvar as pessoas. Na realidade, ele é estudante de medicina, mas como não é formado, ele vai como paramédico. Né? Maravilha. Então, pronto. É o filme Até o Último Homem, tá na Netflix. E aí você já pode ir assistindo, que é para na próxima terça a gente conversar um pouco mais sobre... Como? Já vim bem sabido para lá. Só vai ter arguição no final. Então, pronto, gente. Muito obrigada pela tarde, por esse dia, seu Eleazar e Dona Gorete. Ótimo mesmo. E a gente se encontra, então, na terça. E amanhã a gente continua as lives com a Tati Delec. E amanhã a gente tem uma live muito legal também às 15 horas. Então, e amanhã, Celi, às 16 horas, a live do Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial vai falar sobre os filhos de nazistas. Menos 4 anos da tarde. Os filhos de nazistas. Muito bom. Então, às 16 horas, no perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra, uma live sobre os filhos do nazismo. Muito bom. Muito bom. Então, joia. Então, até amanhã. A gente se vê aqui na Tati Delec. E com vocês, a gente se vê na live amanhã. Vou participar da live de vocês lá. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Todos vocês que participaram. Muito obrigada a cada um por dedicar esse tempo, esse momento. Se você curtiu essa live, compartilha, porque assim outras pessoas têm a chance de também ter acesso a esse conhecimento. A live vai ficar gravada no IGTV da Tati Delec, ou seja, naquela parte do feed, ela fica, a partir de agora, a gente terminando, já posta lá, e aí é uma chance de você ver na íntegra o que a gente conversou agora sobre essa mulher tão poderosa, que eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Ok. Tchau, obrigada, até amanhã, gente, muito obrigada, boa tarde. Saúde e paz. Neumann.